Gravar aqui. Hoje a aula é a continuação da aula passada que a gente estava fazendo soma de arcos, né? Soma e subtração de arcos com seno, cosseno e tangente. Então, hoje a gente vai dar continuidade a isso, que a gente vai falar de arco duplo, que eu já dei até no finalzinho da aula passada, né? Eu não me seguro. Aí eu falei um pouquinho sobre isso. Eu tô na página 294, tá? Da aula 13. Ai, gente, e aí eu tava vendo, né? A gente tem mais aula semana que vem, eu vou dar função trigonométrica, são mais 2 aulas de função trigonométrica e termina a trigonometria. Aí é mó legal, porque aí eu volto para apostila 1. Lá na frente 17 e 12. Tá? Então, daqui 2 aulas eu tô na apostila 1 de novo. Vocês todos estão em apostila 1 aí, né? Poxa, tá. Nossa, Pro, já fiz fogo dela. Não, Isa! É uma aulinha só da apostila 1, depois eu vou para a apostila 2 e depois eu vou para a apostila 3, tá bom? Com fé a gente chega na apostila 3. Vamos lá. Ó, então, o que a gente vai... Professora. Já sei o que está acontecendo aqui. Oi, pode falar. A página é 254 da apostila 2? Porque 294. Ih, tá errado ali, ó, escrito. tá. 294, vou arrumar. Entendi, obrigado. Peraí que minha caneta resolveu que ela não funciona aqui. Deixa eu ver. Agora foi, gente, eu acho. Agora foi. Deixa eu arrumar aqui. Que depois fica o PDF pra vocês vão achar que eu tô doida, né? Pronto, olha lá, ficou bonito agora, 294. Tá. Então vamos lá. Vou falar de arco duplo. Então, o que é o arco duplo? Na verdade, ele nada mais é do que uma combinação daquelas fórmulas que a gente estava fazendo a aula passada, tá? Então, por exemplo, a primeira formulinha que vocês têm aí, ó, é o seno de 2A. Pode escrever 2x, tá? Não precisa ser A. Mas enfim, ele faz com A, eu vou fazer com A. O que é o seno de 2A? Eu vou fazer a demonstração da fórmula, tá? Ninguém precisa fazer a demonstração da fórmula, depois vocês usam a fórmula, né? Ele é o seno de A mais A. Certo? Aí, não sei se vocês já decoraram, como é que a gente usa a fórmula do seno, não é seno, cosseno? Então, né, como é que era a musiquinha lá? Ai, gente, ó, péssima em decorar musiquinhas. A aula passada eu cantei a musiquinha, pode decorar pela musiquinha, né? Então, vai ficar assim, ó, seno de A, cosseno de A. O seno tem a mesma, vou fazer na linha de baixo. O seno tem a mesma fórmula, o mesmo sinal. Então, vai ficar seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A. Certo? Então, isso daqui vai dar 2 seno de A, cosseno de A. Então, o seno de 2A, ele é igual a 2 vezes o seno de A, cosseno de A. É legal a gente ter decorado isso? É legal, ajuda bastante, tá? Eu sei que é muita coisa para decorar, mas se vocês tiverem isso decorado, vai facilitar a vida em vários momentos, tá bom? Depois a gente tem aí a formulinha do cosseno de 2A. Mesma coisa, tá? Mesma ideia. Cosseno de 2A é cosseno de A mais A. Aí aquele coça, não sei o que lá sem, né? Então, para mim é cosseno, cossa sem sem, ó, mais fácil. Cosseno de A, cosseno de A, menos seno A, seno A. Tá? E aí aqui, quando a gente faz cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado. E seno vezes seno, dá seno ao quadrado. E o cosseno sempre com sinal contrário, tudo bem? Então, isso daqui vai ficar, ó, cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, a fórmula do cosseno
de 2A é essa aqui. Tá? Deixa eu ver se consigo fazer um quadrado mais bonitinho. Olha, ficou melhor, né? Porque ali em cima ficou muito feio. E a da tangente? A da tangente, de verdade, aparece muito pouco na vida de vocês, tá bom? Não decoraria ela. Se precisasse, deduziria. Né? Mas, enfim. Então, ó, tangente de 2A. É a mesma coisa. É tangente de A mais A. Lembra? Esse eu decorei porque eu gostei, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, né? Então, ó. Aí seria, aqui como no caso não tem B, é tudo A. Então, fica tangente de A mais tangente de A. Em cima é o mesmo sinal. E embaixo troca o sinal. Tangente de A vezes tangente de A. Então, tangente de A mais tangente de A dá 2 tangentes de A. E embaixo, 1 menos tangente ao quadrado de A. Então, essa é a fórmula da tangente de 2A. Então, aí faz... Essa é a fórmula. Ixi, ficou para baixo. Olha, eu ficando doida. Por que isso não tá na mãozinha? Dá para ver aí, gente? Espera que eu tô com problema aí o computador. Pronto. Tudo bem? Então essas são as formulinhas e a dedução delas. Lógico, vocês não vão ficar fazendo demonstração dessas fórmulas, né? A ideia é que vocês saibam ela. Mas é isso aí, tá? Dúvidas nisso? Para! Nós vamos pro... As cachorras, tô atacada aqui, gente. Nós vamos pros exercícios. Os exercícios hoje, eles são meio hards, tá bom? Mas não fica com medo deles. Eu achei eles lindos, mas eles são meio hard. Posso tirar dessa página? Vou tirar. Ó. O exercício 1. Nesse exercício, para mim, ele falta enunciado, tá? Ele deveria dizer o X aonde que ele tá. Se ele tá no primeiro ou no segundo quadrante, que é onde o seno é negativo, é positivo. Mas ele não diz, então a gente vai trabalhar com as duas possibilidades, né? Tá? Mas de verdade, se fosse um exercício bonitinho, ele teria qual quadrante ele está trabalhando. Então, o que ele me diz? Ele me diz o seno, que é 3/4. Ele falou, seno de x é igual a 3/4. Deixa eu aumentar. Seno de x é igual a 3/4 e ele quer o seno de 2x e o cosseno de 2x. Lembrando da formulinha que a gente acabou de deduzir. Tanto o seno de 2x quanto o cosseno de 2x, ele envolve eu saber o seno de x e o cosseno de x, né? Então, como ele só me deu o seno de x, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto que vale o cosseno de x, tá? E aí, como é que eu faço isso? Usando a relação fundamental. Gente, a gente tem que ter a relação fundamental no coração da gente, tá bom? Tudo quase a gente vai usar a relação fundamental. Então, qual era a relação fundamental? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu sei que o seno é 3/4, vou substituir aqui, ó. Vai ficar 3/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3/4 ao quadrado vai dar 9/16. Mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou passar o 9/16 para o outro lado, ele vai ficar negativo. E aí aqui a gente precisa fazer o MMC. Eu vou fazer aquele MMC facinho, ó, que faz 16 vezes 1 dá 16, menos 9 vai dar 7. Então, o cosseno ao quadrado de x, ele vai ser 7/16. Tá? E aí a gente passa o quadrado para o outro lado, não pode esquecer do mais ou menos aqui, tá? Então, lembra que sempre que passar o quadrado como raiz, aparece mais ou menos a raiz do que a gente está fazendo. Então, isso daqui vai ficar assim, ó.
cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz de 7, que eu não sei, e a raiz de 16, que é 4. Tudo bem? Tá, e aqui que eu falei que precisaria do quadrante, né? Pra gente definir se ele é positivo ou negativo, né? Então, eu vou trabalhar com as duas possibilidades, ele sendo positivo e ele sendo negativo, tá? A gente vai achar duas coisas, né, diferentes na teoria. Então, vamos lá. Seno de 2x. Lembra da formulinha? Seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, vai ficar 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E aí, a gente só vai substituir valores, tá? Como o cosseno tem esse mais ou menos, não fica bonito na conta, mas eu vou levar o mais ou menos, tá? Assim, eu não preciso fazer duas contas separadas, ó. Isso vai ficar assim, 2 vezes o seno de x, que é 3/4, vezes o mais ou menos a raiz de 7 sobre 4. Por que eu tô levando mais ou menos? Como é uma multiplicação, se eu usar o mais, não fica tudo positivo? E se eu usar o menos, vai ficar tudo negativo, nesse caso, tá? Então, ó, eu vou fazer assim, ó. Ou vai ser 6 raiz de 7 sobre 16, positivo, ou vai ser menos 6 raiz de 7 sobre 16. Então, vai ser mais ou menos o 6 raiz de 7 sobre 16. Tá? Então, ou eu vou usar o mais, ou eu vou usar o menos. Tanto faz. E aí, dá para simplificar isso para ficar melhor, né? Então, eu vou simplificar aqui, ó, o 6 com o 16 por 2. E isso vai dar, então, o seno de 2x vai ficar mais ou menos 3 raiz de 7 sobre 8. Tá? Então, esse é o valor de seno de 2x. Ou ele é mais 3 raiz de 7 sobre 8, ou ele é menos 3 raiz de 7 sobre 8. No caso do cosseno, subir um pouquinho. No caso do cosseno, a formulinha do cosseno é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. O cosseno, tanto faz se ele for positivo ou negativo. A hora que eu elevar ele ao quadrado, ele não vai ficar positivo? Então, eu vou esquecer o sinal, vou manter ele positivo, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de 2x é igual a raiz de 7 sobre 4 ao quadrado, menos o seno, que é 3/4 ao quadrado. Fazendo o quadrado dessas frações, raiz de 7 ao quadrado dá 7 e 4 ao quadrado, 16. O 3 ao quadrado dá 9 e o 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar 7 menos 9, que vai dar menos 2. Cosseno de 2x vai dar menos 2, 16 avos, que dá para a gente simplificar por 2. E vai ficar menos 1/8. Então, aí achamos aqui, ó, o seno de 2x e o cosseno de 2x. Tudo bem? Acho que esse é tranquilinho. É só... Oi, pode falar, Felipe. A Bia colocou aqui no chat. Em uma questão aberta, poderíamos colocar assumindo o valor positivo ou negativo, ao invés de carregar o mais ou menos na conta? Não. Se não tivesse... Eu não acredito que isso aconteça, tá, Bia? Mas se não tiver a indicação, você tem que levar os dois. Porque aí são duas respostas separadas. Tá? Então, você vai ter seno de 2x pode ser 3 raiz de 7 ou menos 3 raiz de 7 sobre 8. E o cosseno de 2x menos 1/8. Tá? Provavelmente, o que aconteceu aqui é que a hora que você multiplicou esse ângulo, que é x, por 2, ele ficou ou no segundo quadrante ou no terceiro quadrante. Desculpa. Isso, tá certo. Ou no segundo quadrante ou no terceiro quadrante. Por quê? No segundo quadrante, que é aquele quadrante ali de cima, o seno é positivo. E no terceiro quadrante, o seno é negativo. Por isso que deu mais ou menos no seno. Mas no segundo e no terceiro quadrante, obrigatoriamente, o cosseno é só negativo. Por isso que o cosseno a gente acha uma resposta só.
tá? Então, como você não sabe qual é o valor do ângulo e aonde ele está posicionado, você tem que garantir as duas respostas, no caso de um exercício desse que não traz qual é o quadrante, tá? Eu acredito que seja no segundo, né? E aí a gente trabalha só com com cosseno negativo e cosseno positivo, mas ele não indicou. Tudo bem? Posso pro próximo, gente? Vamos lá? Ó, o 2, ele falou assim, faça uma estimativa para o valor de tangente de 22,5 graus. O que vocês, a hora que vocês olham para esse tangente de 22,5, o que te vem na cabeça? Na minha vem que é metade de 45, na de vocês também ou não? Sim? Tá? A gente tenta, qualquer exercício desse, a gente tenta levar para o ângulo que a gente conhece, 45, 30 e 60. Então, nesse caso, eu olhei para o 22,5 e falei, puxa, isso é metade de 45. Tá? Então, primeiro, eu vou tentar escrever ele de uma forma que eu use o 45. Como? Eu vou escrever assim, ó. Isso é já escrevi 2 retângulos aqui. Isso é tangente de 2 vezes... Isso não, né? Eu vou escrever a tangente de 2 vezes o 22,5. Como se fosse um ângulo só isso aqui, tá bom? Por que eu vou escrever isso? Porque isso eu chego em tangente de 45, que eu sei o valor, que é 1. Tá bom, mas e aí como é que a gente vai trabalhar o 22,5? A gente vai fazer a fórmula da tangente para essa conta que é um arco duplo, que é 2 vezes o 22,5. Então, qual que era a fórmula da tangente? Eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Tangente de 2x é 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. Essa é a fórmula. Então, se eu estou fazendo a tangente de 2 vezes o 22,5, o meu x aqui, ó, é esse 22,5. O meu x é esse 22,5. Isso é como se fosse o meu x. Tá? Então, tudo aonde é x aqui nessa fórmula, eu vou trocar por 22,5. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes a tangente de 22,5 sobre 1 menos a tangente ao quadrado de 22,5. Fica meio confuso a hora que põe o número, né, no meio, que não é letra. Mas isso aqui é o ângulo, tá? É o x. E isso eu sei que dá 1. Porque foi o que a gente fez aqui em cima, ó. Eu só abri essa fórmula, eu sabia que ela era tangente de 45 e que isso dá 1. E agora, com essa equação aqui, é que eu vou achar uma estimativa para tangente de 22,5, tá? Então, vamos lá. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse 1 menos tangente ao quadrado de 22,5 multiplicando 1. Quando isso multiplica por 1, dá isso mesmo, né? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes a tangente de 22,5 é igual a 1 menos tangente ao quadrado de 22,5. Eu tô pondo no parênteses, mas não precisa, é só para vocês enxergarem, tá? Tá? Então, eu multipliquei aqui por 1, deu isso mesmo. Vocês conseguem olhar para isso e perceber que isso é uma equação do segundo grau, em que a incógnita de vocês é tangente? A tangente de 22,5, tá? Então, eu vou passar tudo para um lado só, eu vou passar tudo para esse lado aqui, né? E deixar igual a 0, tá? Então, vai ficar assim, ó. Tangente ao quadrado de 22,5 mais 2 vezes a tangente de 22,5 menos 1 igual a 0. E aqui eu vou fazer Bhaskara, tá? Então, nesse Bhaskara, minha Nossa Senhora, ó, o A é 1, o B, isso é o A, o B é o mais 2 e o C é o menos 1, tá? Então, tem aí o A, o B e o C do nosso delta. Lembrando que a nossa incógnita é tangente de 22,5. Então, delta
é b quadrado menos 4ac. E aqui eu já vou fazer a conta rapidinho, tá? B ao quadrado, então vai dar 4, menos 4 vezes 1, vezes o menos 1. Então vai ficar 4 mais 4 isso. E o delta deu 8. Não tem problema que é um número que a gente não sabe raiz, tá? O x não, a tangente de 22,5, que é o nosso x, né? A formulinha para ela vai ser menos b, mais ou menos a raiz do Professora, delta. Oi. você pode diminuir um pouquinho a tela? Eu não tô conseguindo enxergar a parte de baixo. Aqui assim? Isso, obrigada. Tá, nada. Mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, ó, vou substituir o b. Vai ficar menos 2. Vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de 8 sobre 2 vezes 1, que é 2. Tá? Então, vamos só arrumar essa raiz de 8. Se a gente fatorar 8, ó, fatorar ele aqui no cantinho, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Percebe que eu consigo tirar, como é raiz quadrada, né? Eu consigo tirar 1, 2 da raiz e 1, 2 vai ficar dentro da raiz. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, menos 2, mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. E aí, todo mundo eu consigo dividir por 2, né? Em cima e embaixo. Eu não posso simplificar aqui, eu não posso cancelar, porque tem esse mais ou esse menos aqui no meio, né? Então, eu posso dividir todo mundo por 2. E aí vai ficar assim, ó, a tangente de 22,5 vai dar menos 1, mais ou menos a raiz de 2 sobre 1. Que eu não vou escrever 1 embaixo, tá? Porque é sobre 1. Como ele quer uma estimativa, ele quer um número decimal ou racional. Qual que é a estimativa para a raiz de 2? Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Certo? Então, ó, vou colocar aqui uma estimativa para a raiz de 2. Isso vai ficar menos 1, mais ou menos 1,41. Se eu usar o mais, vai ficar menos 1 mais 1,41. Certo? Menos 1 mais 1,41, que vai dar 0,41. Deixa eu pôr com uma setinha. Peraí. Se eu usar o menos, vai ficar menos 2,41. Nesse caso, eu tenho que decidir se eu vou usar o 0,41 e o menos 2,41. E como é que eu vou decidir isso? Olhando para o ângulo. Não é o ângulo de 22,5? 22,5 está no primeiro quadrante. Eu sei a posição dele. Ele é um ângulo do primeiro quadrante. Se ele é um ângulo do primeiro quadrante, deixa eu desenhar uma circunferência aqui. Ó. Vocês estão vendo? Se ele é um ângulo do primeiro quadrante, aqui está usando o seno, cosseno, a tangente. Ó. Sei lá, tá aqui, 22,5. É esse pontinho que eu fiz aí. A tangente, ela sempre passa pelo centro. Se ele está no primeiro quadrante, obrigatoriamente a tangente é um pedaço positivo. Então, eu não posso usar o menos 2,41. A minha resposta tem que ser 0,41. Por quê? Porque a tangente está no primeiro quadrante. Tudo bem? Deu para entender por que é o positivo e não o negativo? Tá? Então, aqui, ó. Esse não convém, aqui no caso. E a resposta de tangente de 22,5 é aproximadamente 0,41. Tá? Essa é a estimativa. Se vocês colocarem lá, sei lá, calcular na calculadora, vai dar isso daí, vai dar 0,41, 42, que é a estimativa da raiz de 2, né? Ela é 1,41, 42 e assim vai. Tá bom? Então é isso. Esse também eu achei tranquilinho. Não achei muito... Professora, desculpe. Pode falar, David. Então, quando eu fui fazer esse exercício, o que eu pensei? Beleza, se tangente de tipo 22,5 dá para relacionar com 45, certo?
Já que é o dobro, eu pensei, tipo, é simplesmente só dividir a tangente de 45 por 2 que eu chego. Por que que isso tá errado? Eu ainda não entendi. Porque você relacionou o arco com a tangente. Você tá pensando isso daqui, ó. Eu vou pegar uma página em branco aqui para você, para explicar. Você tá pensando nisso, ó. Você tá falando para mim assim, ó, que tangente de 45 é a mesma coisa que tangente de 45 dividido por 2. E não tangente de 45 dividido por 2. Quando você pega o valor de tangente de 45, que é 1, e divide por 2, você está dividindo o resultado da tangente de 45 por 2, e não o ângulo de 45 por 2. Entendeu? Aonde está a confusão? Tá? Então são coisas diferentes. Isso daqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Beleza, obrigado, professora. Deixa eu apagar aqui que depois a gente vai usar isso com exercício. Tá. Gente, posso ir pro próximo? Então, estávamos aqui. Quem não viu ainda. Tá? Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Vou seguir. Gente, se tiver algum comentário, me avisa, porque eu não tô vendo. Tá a fotinho de vocês aqui em cima para mim, tá? Vou pro 4, pro 3. O 3 tem várias coisas erradas no enunciado. Então, vamos arrumar primeiro. Ó, é 2, não é doía, não dói ninguém aqui no exercício. Ele vai doer um pouco, mas não é muito assim, tá? Então, são 2 números reais. Esse π sobre 2 aqui não existe, foi um erro de digitação. Esse último. Não é seno de y tio. Poderia até ser, tá? Por isso que eu tirei. É seno de y. E aqui, nesse daqui, ó, que eu pintei também, é isso que está escrito aqui embaixo, ó. 11 seno x mais 5 cosseno... É um exercício FUVEST, né? Aquele que você olha e você fala assim, que bonito! Tá? Arrumaram aí? Vamos lá? Eu gosto da FUVEST porque a letra A ela é normalmente fofíssima, gente. Ele deu o seno de y igual a 4/5 e ele fala qual é o cosseno de y. E você fala assim, uau, consegui meia questão. Não é? Porque é só usar relação fundamental. Então, ó. Se eu sei que o seno de y é 4/5, eu vou usar a relação fundamental, que é seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1, né? Vou substituir o 4/5 e vou achar o cosseno de y lindamente. Então, vai ficar assim, ó. 4/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. 4/5 ao quadrado vai dar 16/25. Vou passar o 16/25 para o outro lado. Aí aqui, ó, vou fazer aquela continha. 25 vezes 1 dá 25, menos 16, 9. Então, isso vai ficar 9/25. Então, cosseno ao quadrado de y vai dar 9/25. Passo o quadrado para o outro lado, tem que aparecer o mais ou menos, tá? Então, cosseno de y vai ser mais ou menos. A raiz de 9 é 3 e a raiz de 25 é 5. Aí você fala, bom, e agora? Exercício FUVEST, gente, não falta informação, olha lá. Y, vamos lá olhar para o Y. O Y é um ângulo que está entre π sobre 2 e π, ou seja, ele está no segundo quadrante. Deixa eu desenhar a circunferência aqui. Então, cosseno, seno. Aqui é o π sobre 2.
E aqui é o π. Então, ele está entre π sobre 2 e π, ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o cosseno obrigatoriamente é negativo, tá? Esse é um exercício escrito. Então, vocês escrevem como y está entre π sobre 2 e π, o cosseno de y é menos 3/5, tá? É negativo. Tudo bem? Aí você indica para quem está corrigindo que você sabe o que você está fazendo, tá? Você sabe que é um segundo quadrante que você sabe que ele é negativo. Tá? Você pode até escrever, o y pertence ao segundo quadrante da circunferência trigonométrica, pode fazer mais bonito ainda, tá? Mas tá bom assim. Tudo bem, Ness? Ganhamos um ponto aí da questão, fala. Só uma dúvida besta. Quando a gente vai fazer aquela coisa de dividir lá, tipo, tá 1 menos 16 sobre 25. Eu não faço 25 somando com 1, aí fica 26 menos 16? Não, multiplica. Multiplica. Ah, eu multiplico? Multiplica Ah, tá. e aí faz a conta de soma subtração. Ah, entendi. Eu não tava entendendo direito isso, mas obrigado. Tem problema. Quem que tá falando? É o Breno. Ah, tá bom, Breno. É que não apareceu sua fotinha aqui. Eu falei, meu Deus, me perdi aqui. Tá bom. Então é isso. Multiplica e aí soma ou subtrai, tá? Professora, Oi. você pode explicar essa parte de novo, que eu me perdi um pouco? A do quadrante? Isso, porque não ficaria cosseno de y menos x igual a 3/5? Igual a menos 3/5? Cosseno de y menos x? É. Não. Da onde você tirou o x? Ó, lá em cima, na conta, 11 é seno de x. Não. Esquece. Eu tô trabalhando só com essa aqui, ó. Agora. Seno de y igual a 4/5. Aí aqui, para eu achar o cosseno de y, eu usei a relação fundamental. Eu não tô usando essa parte aqui ainda. Vou usar ela agora. Ah, tá bom. Tá? Não tem o Tá x ainda aqui aparecendo. Então, assim, aqui eu só relacionei o y. Por isso que eu falei, normalmente a da FUVEST ela é meio dada, né? Ela é meio façam, todo mundo faz. E normalmente, tá? Não sei. Então, aqui, o que eu fiz? Eu peguei o seno de y que ele me deu, coloquei na relação fundamental, fui calculando, né, fazendo as continhas e achei o cosseno de y, só isso. Se eu tentasse achar por aqui, não ia sair nada, tá? Porque aqui vocês vão precisar do cosseno de y, por isso que ele fez a letra A. A gente precisa do cosseno de y. Tudo bem? Então tá. Então vamos lá. Tudo, obrigada. Nada. Ó, achamos o cosseno de y, ele é menos 3/5, vamos guardar ele no nosso coração. E agora a gente vai para a letra B. Então, essa era a letra A. Eu não pus aqui, né? Desorganizado, pessoal. Letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B, o que ele quer na letra B? Ele quer o seno de 2x. Mas para a gente achar o seno de 2x, lembra da formulinha? É 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, eu preciso saber o seno de x e o cosseno de x, que eu não tenho. Eu tenho o seno de y e o cosseno de y. E aonde eu vou achar o seno de x ou o cosseno de x, né? Se eu achar um, eu já sou feliz. Por quê? Porque aí eu uso a relação fundamental e acho outro, tá? Então, aonde eu vou achar ou o seno ou o cosseno? Nessa outra fórmula que ele me deu aqui, ó. Tá? Então, nessa outra fórmula, eu vou começar ela aqui, porque senão eu acho que não vai caber nem na outra folha. Que é grande essa parte. Nessa outra fórmula, ó, vou copiar ela. 11 seno x mais 5. O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa subtração de arcos aqui, ó. Né? Então, a gente vai abrir usando a forma do cosseno. Cosseno é cos, sem, sem, né? Então, cosseno de y vezes cosseno de x mais seno y, seno x, tá? Então, cuidado a hora que você vai abrir, porque tem um 5 multiplicando. Então, abre um parênteses, eu abro um colchete aqui. Acho que pode ser um parênteses. Ó. Cosseno de y vezes cosseno de x mais seno de y
vezes seno de x, igual a 3. Então, eu só abri essa subtração de arcos aqui. A hora que eu abro essa subtração de arcos, olha aqui, ó, aparece o cosseno de y e aparece o seno de y, que eu sei o valor. Então, eu vou substituir esses valores aqui. E aí, na minha continha, vai ficar só seno x e cosseno x, tá? Então, vou substituir. Vai ficar 11 seno x mais 5 vezes o cosseno y, que é menos 3/5, mais o seno y, que é 4/5, igual a 3. Eu vou fazer uma passagem aqui, ver se fica claro para todo mundo. A hora que esse 5 multiplica tanto o menos 3/5 cosseno x quanto o 4/5 seno x, concorda que vai cancelar com esse 5 aqui de baixo? Porque tem um multiplicando e um dividindo, então vai cancelar. Não vou fazer essa passagem, tá? Já vou comer essa parte. Então vai ficar assim, ó. Vou para outra página. Posso ir para outra página? Quer que eu dê um tempinho aí? Tem um pessoal, David, pode? Então vou. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu achar ele aqui. 11 seno x. Então, ó, já tirei menos 3 cosseno x, já tirei o 5 de baixo, tá? Mais 4 seno x igual a 3. Aí ficou pequeno, né? Tá? Então, já fiz a multiplicação do 5, já tirei o 5 de baixo e vamos continuar. Agora eu vou juntar. Oi, pode falar. Não multiplica o 3? Tipo, eu sei que cancela o 5, mas o 3 não vai ser multiplicado pelo 5? Aí Não, ficaria menos 15? sim, mas ficaria assim, ó, Larissa, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ficaria assim, menos 15 cosseno x sobre 5. O 5 que estava lá só multiplicaria o 3. Então ficaria menos 15. E aí a gente simplifica por 5, que vai dar menos 3, tá? Então eu só cancelei, tá Beleza, bom? Não fiz a continha, tá? Tá bom, valeu. Ah. Tá, agora eu vou juntar quem tem seno. Então vai ficar, ó, 15 seno x menos 3 cosseno x igual a 3. Concorda que a gente não vai achar nada aqui, porque a gente tem seno x e cosseno x. Então, eu tenho duas incógnitas, como se eu tivesse duas incógnitas, o seno e o cosseno de x. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de uma segunda equação. E da onde eu tiro essa segunda equação? Em trigonometria, gente, a segunda equação, no caso de acontecer seno e cosseno, é a relação fundamental. É seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, tá? Fala. Professora, de onde saiu esse 15? De 11 mais 4. Ah, tá. Tudo bem. Obrigada. Tá? Nada. Gente, tá indo... Quer que eu vá mais devagar? Eu vou mais devagar. Eu queria que você voltasse nessa primeira linha. Essa aqui? Não entendi não entendi. Eu vou fazer assim, ó. Tá, eu vou apagar e vou copiar a linha lá da outra página, tá bom? Tá. Que acho que vai ficar mais fácil. Espera aí. Então, ó, lá na outra página a gente parou aqui, ó. 11 seno x mais 5 vezes menos 3/5. Mais aqui, sim. Igual a 3. Ó, a gente parou aqui. Aí o que eu falei? O 5 ele vai multiplicar tanto esse daqui quanto aquele ali. Só que como eu tenho o 5 multiplicando e o 5 dividindo, é como se cancelasse. A hora que eu fizer essa multiplicação, esse vai cancelar com esse. E a hora que eu fizer aqui a multiplicação, esse também vai cancelar com esse. Então, eu vou chegar nessa linha aqui, ó. 11 seno x menos 3 cosseno x. Eu já tô tirando o 5 de baixo. Mais 4 seno x. Igual a 3. Vê se ficou claro agora. 3/5 veio da gente suar, é isso? O 3/5 é o valor do cosseno. Tá bom.
tá? Sim. E o 4/5 é o valor que estava lá do seno, tá? Então, tudo bem agora? Atrapalha. Imagina. Ó, agora eu vou juntar o 11 seno x com o 4 seno x, que vai dar 15 seno x menos 3 cosseno x igual a 3. Tudo bem até aqui agora? Tá. Como eu já sei que eu vou usar uma outra equação, que é a relação fundamental, eu vou tentar... Esse cachorro folgado aqui. Eu vou tentar melhorar essa equação. E o que eu posso fazer para melhorar ela? Dividir todo mundo por 3. Ó, o 15 dá para dividir por 3, o 3 do cosseno e o 3 que está lá do outro lado. Então, eu vou fazer essa divisão por 3. E aí vai ficar assim, ó. 5 seno x menos 1 cosseno x, não vou escrever 1, igual a 1. Tudo bem? Essa é a minha equação. Posso deixar ela mais bonitinha e já pronta para eu usar na relação fundamental. Como? Deixando o cosseno de um lado e jogando 1 para o outro lado. Então, eu vou escrever assim, ó. 5 seno x menos 1 é igual a cosseno x. Então, esse é o meu valor do cosseno. Ó. Eu sei que o cosseno x é igual a 5 seno x menos 1. Tá? E agora eu vou usar a relação fundamental. A relação fundamental aqui, no caso, é com x. Então, seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Só que eu tenho o valor do cosseno, ó. Eu achei ele aqui em cima. Ele é 5 seno x menos 1. Então, eu vou substituir aqui, ó. Professora, Pode falar. esse passo de dividir por 3, eu necessariamente preciso fazer ou é uma opção? É uma opção, Larissa, mas se você não fizer ele, a hora que você for substituir aqui, ó, vai complicar a sua vida. Por quê? Porque você vai ter que achar ou o cosseno ou o seno. Vai ter que isolar um dos dois, né? Aham. E a hora que você isolar um dos dois, se você não dividir por 3, vai ficar 15 seno x menos 3 dividido por 3. Ah, Porque a hora entendi. que você, Então, tá? E aí, na verdade, assim, ou você percebe aqui que você vai dividir por 3, ou você vai ter que perceber aqui para não dificultar a sua vida. Para você não ter que trabalhar com uma fração. Tá? entendi. Beleza. Mas Valeu. não é obrigatório, não. Tá bom. Tá. Então, aqui, ó, tudo bem nessa substituição? Eu troquei o cosseno x pelo valor que eu tinha achado. Tá? E agora eu tenho que resolver esse quadrado. Com muito amor no coração, porque isso dá quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, tá? Não é só fazer o quadrado de um e o quadrado do outro. Então, ó, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado x, mais, vou fazer o quadrado do primeiro, que é o 5 seno x. Vai ficar 25 seno ao quadrado x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o 5 seno x vezes 1. Vou escrever isso, tá? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, que vai dar 1. Igual a 1. Então, ó, isso daqui, ó, é a resolução desse parênteses aqui. Tá? Então, tudo isso daqui é o que deu o resultado do quadrado. Vou arrumar isso daqui. Então, ó, vai ficar assim. Seno ao quadrado x mais o 25 seno ao quadrado x vai dar 26 seno ao quadrado x. Como é que a pessoa que não dá aula mais direito tá sem voz? 26 seno ao quadrado x. Menos 10 seno x. E esse 1, com esse 1 do outro lado, eles vão se cancelar. Então, eu já vou cancelar ele, ó. Vou cancelar esse 1 com esse 1, tá? Porque se você passar 1 para o outro lado, vai ficar menos 1. Então, vai ficar igual a 0. Então, eu tenho essa equação aí, ó. De novo, só para facilitar a minha vida, eu vou simplificar por 2, tá? Então, vai ficar 13 seno ao quadrado x
menos 5 seno x igual a 0. Tá? Dividir todo mundo por 2, só para facilitar. É uma equação do segundo grau, em que a incógnita é seno x, tá? Só que é uma equação do segundo grau incompleta. Então, o que a gente vai fazer? Eu não vou fazer Bhaskara nisso. Eu vou colocar o seno x em evidência. Então, ó, colocando ele em evidência, dentro do parênteses vai ficar 13 seno x menos 5 igual a 0. Quando a gente tem uma multiplicação igual a 0, ou um fator da multiplicação é 0, ou o outro fator é 0. Então, ou seno x é igual a 0, ou 13 seno x menos 5 é igual a 0. Então, ou um fator é 0, ou o outro fator é 0. O seno x igual a 0, a gente não pode usar. Por quê? Se a gente voltar lá no enunciado, eu vou voltar um pouquinho só, tá? Se a gente voltar lá no enunciado, ó, o x, ele tá entre 0 e π sobre 2. Ele não é nenhum nem outro, ele tá entre. Aonde o seno dá 0? O seno dá 0 ou no 0 ou no π, que é onde chega até o eixo do seno no 0, ou no 0 ou no π. Como o x não pode ser 0, nem né, no π já está fora até do arco, eu não tenho resultado para o seno x ser 0. Então, eu não posso, aqui nesse caso, usar o seno x igual a 0. Tá? Por quê? Porque não está dentro do intervalo. Vou escrever isso. Não corresponde ao intervalo. Então, a única opção é usar esse daqui, 13 seno x menos 5 igual a 0. Então, ó, passando 5 para o outro lado, eu vou ter que 13 seno x é igual a 5. Então, seno x é igual a 5 trezeavos. Certo? Achei o valor de seno x. Acabou? Não, eu preciso achar o valor do cosseno de x. E aonde eu vou achar o valor do cosseno de x? Aqui nesse quadradinho, ó. Ah, eu posso usar a relação fundamental? Pode também, só que você vai ter mais trabalho, tá? Porque você vai ter que fazer conta com raiz, com quadrados, depois fazer a raiz disso e tal. Eu acho mais fácil aqui, direto, ó. Então, se eu substituir aqui, que não cabe mais, vamos ver se cabe aqui nesse finalzinho. Eu vou ter assim, ó, o cosseno x vai ser igual a 5 vezes o 5 sobre 13 menos 1. 5 vezes 5 sobre 13 vai dar 25 sobre 13. Professora, tem pergunta no chat. Fala. Ixi, peraí. A Bia perguntou se não seria achar o seno de 2x. Sim, vamos precisar achar o seno de 2x, Bia. Só que para a gente achar o seno de 2x, a gente precisa do seno de x e do cosseno de x. Tá? Então, eu estou achando primeiro o cosseno de x, para depois a gente achar o seno de 2x. Tá? Então, aqui, ó, para fazer essa continha, ó, vou fazer a mesma coisa, só que agora o 13 está desse lado. Então, ó, 13 vezes 1 dá 13. Então, vai ficar 25 menos 13. E quanto que é 25 menos 13? Vai dar 12. Prof, não dá para ver. 13 avos, não? Deixa eu ver, nem subindo mais um pouquinho. Peraí, então eu vou fazer lá na outra página. Vou ter que criar uma página. Pera. Jesus. Agora você já pode explicar esse cosseno de x de novo, por favor? Explico, peraí. Deixa eu só fazer uma página nova aqui para continuar o exercício. É digno FUVEST mesmo, né? Não tem nem folha para fazer ele. Eu vou copiar o finalzinho lá, tá? Vamos lá naquela página. Ó. Tudo bem até o seno x ser 5 trezeavos, gente? Aqui, ó. Então, eu vou partir daqui, tá? O seno x é 5 trezeavos e vou achar o cosseno de x. Então, vamos lá, ó. O seno x... Quanto que era que eu tinha falado?
Perdi ele aqui no meu exercício. Aqui. Seno x é 5/13. E aí eu usei a fórmula que a gente tinha achado para o cosseno. Ó. A gente descobriu lá em cima no exercício que o cosseno ele era 5 seno x menos 1. Tá? Então, para eu achar o valor do cosseno, eu vou colocar o valor que eu achei do seno aqui. Então, o cosseno vai ficar assim, ó. 5 vezes 5/13 menos 1. Tudo bem? Só substituir o valor. Vou fazer essa multiplicação, ó. 5 vezes 5 dá 25. Tá? E agora eu tenho que fazer essa conta. Pode fazer MMC, se alguém se sentir mais confortável. Vou fazer aqui, ó. 13 vezes 1 dá 13. E 25 menos 13 vai dar 12/13. Então, eu sei que o seno de x é 5/13. E o cosseno de x é 12/13. E é isso que eu vou usar para calcular o que ele quer, que é o seno de 2x. Tá? Por quê? Porque para calcular o seno de 2x, eu tenho que fazer 2 vezes o seno x vezes o cosseno x. Então, agora que eu tenho o valor do seno e o valor do cosseno, é só a gente substituir aqui, ó. Tá? Então, o seno de 2x vai ficar 2 vezes o 5/13 vezes o 12/13. Faz a conta de quem está em cima, ó. Então 2 vezes 5 dá 10, vezes 12, 120. E embaixo 13 vezes 13 vai dar 169. Então esse valor bonito aí. Se você chegasse numa segunda fase desse valor, você ia falar assim, errei, certeza que eu errei. Mas é esse valor, tá? Dúvida, gente, vamos lá. Volto desde o começo, se precisar. Tem que colocar folha extra, né? Na apostila. Tem. O meu eu fui fazer dois Prova, quadros. né? Mas a segunda fase da FUVEST, ela é razoável o tamanho do espaço, né, que vocês têm lá. Eu acho Bem razoável. Ela é mais ou menos. já aperta a letra desde o começo, já faz aquelas letras bem miudinhas, assim, ó, pra dar certo. Mas é um exercício. Sim. E assim, gente, Mas se se eu vocês. vejo um negócio desse tamanho, eu não faço. Eu pulo, não dá tempo. Acabou a prova. Mas olha, não é um exercício difícil se você for olhar para ele. Ele é um exercício que, na verdade, o que o cara quer saber é, primeiro, se você conhece as fórmulas de trigonometria, porque o que você teve que usar aqui é fórmula, né? Então, o que ele queria, a pessoa que criou o exercício queria saber se você conhecia as fórmulas de trigonometria, que é a relação fundamental, basicamente, e essa de arco duplo, que foi o finalzinho aí, que é o seno de 2x. Né? E fazer cálculo, fazer conta, gente. O que eles queriam saber de vocês é se vocês sabem fazer conta. Se vocês sabem fazer equação do segundo grau e coisas do tipo. Não é um exercício que ele tem que você precisa ter um insight genial no meio do exercício, nem nada. Né? Ele não é um exercício que ele complica de você ter que criar alguma coisa, um jeito de resolução. É um exercício que você tem que ir indo com calma e fazendo. Né? Ele, na minha opinião, ele não é um exercício crítico, assim, ele é um exercício tranquilo que demanda tempo, né? Que é isso que vocês falaram, não tenho tempo. Então, de repente, olhou para um exercício desse, você começou a fazer, vai demorar muito, deixa lá umas passagens e deixa para terminar depois, né? Para se você tiver tempo. Tá? Ele eu não achei ele muito difícil, vocês acharam? Não. Ele é grande, não. Pro, eu poderia ter feito um rascunho e colocado só as principais etapas, caso ficasse muito apertado? Eu acho que o que você poderia ter feito, Renata, é pular do passagem. Eu fiz passo a passo, eu fiz continha por continha. No meu pessoal, eu vou mostrar, tá? Mas é um rabisco. Ó, no meu pessoal, o exercício 3 começou aqui, dá pra ver aqui, ó, e terminou aqui, ó. Tem uma gororoba aqui no meio, ó.
tá? Mas tá vendo? Eu usei meia página para resolver ele, eu não usei tudo isso. Porque eu fui pulando contas. Então, eu não preciso, sei lá. A hora que eu vi aqui que é 5 vezes 5 trezeavos, eu posso escrever já direto que isso é 25 trezeavos menos 1, se eu conseguir olhar para essa conta e resolver isso. Então, eu pulo linhas, né, na verdade. Tá bom? Tá bom. Não deixa de demonstrar nada, gente, porque eles são muito chatos com isso na resolução. É isso. Aí, então essa era a aula 13. A aula 14, vocês já fizeram. Quem não fez, está lá no YouTube. Lá naquela link, eu posso postar ele de novo depois da aula, tá bom? Tem a resolução. Eu já posto o link direto da aula, tá? Da aula 14 eu já fiz a resolução de todos. Ele é bem facinho, é arcos côncavos. É só vocês acharem quantas voltas você deu para chegar até aquele ponto de novo. Ele é bem tranquilo. Então eu vou passar a 14. E a 15 e a 16, o 1, 2 e 3 também tá feito. Eu posto junto, tá bom? Eu já fiz, já pedi para vocês fazerem, inclusive. Então eu vou pro 4 e pro 5. Que é um pouquinho... Professora. Eu tenho tempo? Não tenho. Não, eu tenho 11h40, né? Oi, fala. Licença. Toda. Na parte do B, da FUVEST, eu poderia já ter colocado tudo ao quadrado para já aparecer o cosseno, a diferença do quadrado? Ou não? Teria que só fazer depois? Aqui? Não. Na primeira linha isso, logo no B. 11 seno ao quadrado. Aqui. Não sei onde você tá, Ana. Não. É nessa página ou é na outra? É na outra. Na outra, na anterior. Aonde tá 11 seno ao quadrado mais 11 seno de x mais 5 cosseno de x menos y, de y menos x igual a 3. Eu já poderia ter colocado tudo isso ao quadrado ou não? Não, não pode, Ana. Porque a hora que você colocar tudo isso ao quadrado, na verdade, não é colocar tudo ao quadrado. É colocar um lado ao quadrado e o outro ao quadrado. Então, se eu elevar esse primeiro lado aqui ao quadrado, isso daqui vai dar uma coisa gigantesca. Porque isso vai dar quadrado do 11 seno x mais 2 vezes o 11 seno x vezes o 5 cosseno y menos x, mais o quadrado de 5 cosseno y menos x. Vai ficar mega complicado. Entendi. Obrigada, tá? Porque professora. não é só pôr o quadrado aqui e o quadrado aqui, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Tudo bem, gente? Tá? Então, tudo bem que eu tô pulando todos esses porque a gente já fez, eu já tinha pedido para vocês fazerem. Então, eu vou pro 4 e pro 5, tá bom? Então, eu vou lá pro 4, ó. Tô lá na página 296. Aqui, bonitinho. Ó, esse exercício 4, ele começa a falar de função, que é o que a gente vai ver a aula que vem. Mas eu acredito que dê para vocês entenderem sem a gente ter tido a aula disso, né? Por isso que eu vou fazer ele com vocês, tá? O exercício 1, o 4.1, né? Ele pergunta para a gente classificar em verdadeiro ou falso, tá bom? Ele pergunta se a equação tangente de x igual a seno de x não tem soluções. Oi? Página 296. Tá bom, obrigada. Tá? Tudo bem, gente. Isa, tá de mão levantada, Isa. Fala, meu amor. Isabela. Oi, não, tinha sido eu que tinha perguntado a parte do... tá bom. Já foi, eu esqueci. Tá. Obrigada. Imagina. Então, tá. Então, aqui ele quer saber se o tangente seno x tem ou não solução. Gente, de uma maneira bem prática pra gente fazer isso. O que eu quero saber é se tem momentos que a tangente de x e o seno x vão ter a mesma resposta, tá? Eu acredito que vocês, pensando na circunferência trigonométrica... Olha só, vou desenhar a circunferência trigonométrica aqui. Vocês pensem assim, ó, aqui é o eixo do cosseno, o eixo do seno e o eixo da tangente.
Você quer saber se em algum momento isso tem um valor igual, né? Que dê a mesma coisa. Ah, você vai falar assim, não sei, nos arcos, sei lá, né? Se 45, 30, 60, eu sei que em nenhum momento isso é igual. Mas tem alguns pontos que são críticos, que são os extremos, tipo 0, π sobre 2, o π e o 3π sobre 2. Se você olhar para o círculo trigonométrico, você consegue perceber que, por exemplo, o seno de 0, o 0 é aqui, né, do círculo. O seno de 0 dá 0 e a tangente de 0 também dá 0? Você consegue olhar para isso e ver isso? Se você conseguir, você mata o 1 sem ter que fazer ele, né? Então, sem ter que resolver isso, porque se for um exercício escrito que precise de resolução, você vai ter que resolver ou mostrar, né? Então, você poderia desenhar o ciclo e falar assim, olha, eu sei que o seno de 0 dá 0 e a tangente de 0 dá 0. Então, tem um arco que é igual para os dois, que no caso é o 0, que vai ter uma solução aqui, ó, tangente de 0 é igual a seno de 0. Posso usar também o π. O seno de π também dá 0 e a tangente de π também dá 0. Então, a gente tem duas soluções, que é o 0 e o π. Olhando para o círculo trigonométrico, eu posso responder isso, tá? Mas, vamos supor que você queira fazer a conta. Então, você tem que descobrir se tangente de x igual a seno de x vai ter alguma solução. Como é que eu vou resolver essa equação? Primeiro, eu vou transformar em seno e cosseno. Eu vou tirar a tangente daí, tá? Eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Tudo bem? Só que eu não consigo trabalhar com seno e cosseno na mesma equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar ou o seno ou o cosseno usando a relação fundamental. A relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, eu posso escrever assim, olha, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, se aqui nessa equação que a gente está resolvendo, eu tivesse o cosseno ao quadrado, eu trocaria por 1 menos seno ao quadrado. O que eu vou fazer para isso virar ao quadrado? Aqui sim, Ana, eu posso elevar os dois lados ao quadrado, ó. Porque a hora que eu elevar esse lado ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, e seno ao quadrado aqui. Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado, ó. Vou elevar aqui e vou elevar aqui. Então, a gente vai ter, ó, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x igual a seno ao quadrado de x. E aqui embaixo, eu vou trocar o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Então, isso vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x sobre 1 menos seno ao quadrado de x igual a seno ao quadrado de x. Parece um monte de seno, né? Meu Deus do céu, quanto seno? Vou fazer a multiplicação aqui, ó. Vou multiplicar o que está embaixo pelo que está do outro lado. Então, vai ficar 1 vezes seno ao quadrado vai dar seno ao quadrado. E o seno ao quadrado vezes seno ao quadrado vai dar seno à quarta. Então, isso vai ficar seno ao quadrado de x igual a seno ao quadrado de x menos seno à quarta de x. Esse seno ao quadrado de um lado e o seno ao quadrado do outro, eles vão se cancelar. Ó, cancelou. Então, eu fiquei com seno à quarta de x, eu já vou trocar ele de lado, igual a 0. Se eu vou tirar a raiz quarta de 0, tanto faz se ela é mais ou menos, né? Não preciso usar o sinal. O seno de x vai dar igual a 0. Tá? E aonde o seno dá 0? O seno dá 0 no 0 e no π. Então, aqui a gente tem duas respostas para o x. O x é 0 ou o x é π, que é a mesma solução que a gente tinha achado lá no começo, né? Eu tinha falado para vocês, olha, se a gente olhar para o círculo trigonométrico, a gente consegue achar duas soluções, né? Então, a gente já pode dizer que esse 1 é falso, porque ele afirma que não tem soluções. Se eu sei que o 0 e o π são soluções, eu já afirmo que ele é falso, tá? Vou colocar um F de falso aqui. Tudo bem, gente, com essa?
não resolveria. Eu olharia o círculo trigonométrico, se tivesse que escrever, escreveria, olha, tem solução, tangente de 0 é 0 e seno de 0 é 0, sei lá. Se achar uma solução, já diz que ela é falsa. O 2, ele fala assim, se f é definido por isso daqui, então f de x é seno de x vezes cosseno de x. Então, a equação f de x igual a 0 tem como conjunto solução isso daqui. Olha só, ele afirmou que o f de x é seno de x vezes cosseno de x. E aqui ele está afirmando que o f de x é 0. Ou seja, eu posso escrever que seno de x vezes cosseno de x é igual a 0. E achar a solução disso. Tá? Vou fazer aqui, ó. É o 2. Seno de x vezes cosseno de x igual a 0. Aqui eu vou fazer uma passagem talvez não tão óbvia. Quando eu olho o seno de x e cosseno de x, eu me lembro de 2 seno x cosseno x. O que é 2 seno x cosseno x? É o arco duplo do seno, é o seno de 2x. Então, eu vou transformar isso daqui, ó, em 2 seno x cosseno x. Como? Multiplicando por 2. Eu pus xzinho, né? Porque vocês não vão entender nada. Vezes 2, tá? Estou multiplicando essa equação por 2. Se eu multiplicar essa equação por 2, isso daqui vai ficar 2 seno x vezes cosseno x igual a 0. E aí, voltando para o arco duplo, eu vou ter que isso é seno de 2x igual a 0. Tudo bem? Essa é uma passagem que em alguns exercícios eles cobram isso de vocês fazerem a volta. Né? Então, na hora que você viu essa multiplicação de seno e cosseno, normalmente ele quer que você volte para o arco duplo, tá? Dá para resolver de outro jeito? Dá para elevar os dois lados ao quadrado. Aqui sim, vai ficar seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, igual a 0. E aí você vai usar a relação fundamental para trocar e vai chegar no mesmo lugar. Só que você vai ter muito mais trabalho, tá bom? Mas pode usar também. Então, seno de 2x igual a 0. Esquece que é 2x, finge que é z. Seno de z igual a 0. Aonde o seno dá 0? Não é no 0 e no π? Só que aqui eu estou trabalhando nos reais, tá? Então, é no 0 ou no π e eu consigo escrever uma equação só. Então, por exemplo, ó, eu vou trocar aqui, ó. Eu vou escrever assim, z igual a 2x. Então, a gente quer encontrar o seno de z igual a 0. E aí eu sei... Gente, fala pra mim se dá pra ver onde eu tô escrevendo. Porque pra mim dá, mas eu acho que vocês não estão conseguindo. Sim, prof, dá. Dá? Então, o z pode ser 0 mais kπ. E não k2π. Por que kπ? Porque eu quero a resposta do 0 e do π. E aí eu vou andando sempre meia volta, ó. Então eu comecei no 0, ando meia volta, chego na próxima resposta, meia volta, chego na próxima resposta. Por isso que eu escrevi 0 mais kπ. Ou seja, o meu z é kπ. Só que eu não quero z, eu quero 2x. Como eu troquei o z por 2x, eu vou escrever assim, ó. Tá embaixo aqui, não sei se kπ. 2x é igual a kπ, ou seja, o x é kπ sobre 2. Que é o que ele falou lá em cima, ó. Vou descer, peraí. Kπ sobre 2, ó. O x é kπ sobre 2. Então, esse daqui tá verdadeiro. Vou voltar lá. Tudo bem nesse? Prof, tem pergunta no chat. Peraí. Prof, não podia fazer a simplificação. Você perderia a solução do π, que no caso seria menos 1. Tá, Samuel, peraí que eu já volto. Deixa eu entender a pergunta do Silas. Silas, você consegue abrir o áudio aí? Acho que ele tá falando pra tipo, ali na afirmativa 1, cortar o seno de x dos dois lados, sabe? Ah, tá, peraí, deixa eu olhar lá.
Aqui. Ao invés de Aqui você levar está o falando no começo. Você perde uma solução, é isso mesmo. Bom, até poderia, Silas, só para você provar que existe solução. É isso que você quis dizer, né? Se você quisesse cortar só para provar que existe solução. Até pode, você acharia uma solução e falaria, olha, eu sei que existe, ok. Né? Não seria o mais certo, tá? Você estaria perdendo uma solução aí no meio do caminho, mas para o que você quer nessa passagem até poderia. Tá? Samuel, a passagem do 2 seno x para seno de 2x, ela vem da fórmula de arco duplo que a gente viu lá no começo da aula. Na verdade, o que eu fiz? Eu vou escrever aqui em cima. Eu lembrei que seno de 2x é 2 vezes seno x cosseno x. Tá? Eu lembrei disso. Quando eu vi o seno x vezes cosseno x, eu falei, olha, eu posso usar o arco duplo. Só que para eu usar o arco duplo, eu preciso ter um 2 aqui na frente. Por isso que eu multipliquei por 2. E aí, a hora que eu multiplico por 2, eu faço a volta dessa passagem. De vez a gente escrever daqui para cá, eu escrevi daqui para lá. Vê se ficou claro isso. Samuel. Mais ou menos. Não consigo te explicar de outro jeito, Samuel. Deixa eu pensar. Deixa eu voltar lá no exercício. Vamos ver. Você não entendeu essa passagem aqui, não é isso? Pode falar comigo depois, Samuel. Tá? Me manda aí o que você... Aí o direitinho que você não entendeu e a gente faz de novo, tá bom? Sem problemas. Tá, vamos lá pro 4. Professora, desculpe. Pode É falar. que eu tô aqui com a mão levantada. Então, Gente, quando eu fico compartilhando tela, eu só vejo 4 telinhas de pessoas, eu não vejo todo mundo. Então não, me tudo bem. chama, é melhor, tá bom? Fala, Tudo bem. David. Eu não entendi muito bem a passagem do arco duplo pro Z ali, sabe? Eu não entendi o motivo. Tá, na verdade, eu só tirei o 2x na minha cabeça para não ficar confuso, né? Porque eu só troquei aqui, ó. Lembra que a gente faz substituição em alguns casos pra gente resolver o exercício? Eu substituí o 2x por z. Então, se eu tivesse seno de z igual a 0, qual seria a minha resposta? O z pode ser 0 ou π, e aí eu vou ficar rodando nisso, então eu acho que a resposta do z é 0 mais κ. Mas eu poderia ter deixado o 2x e o 2x é 0 mais κ. É que aí você vai ficar levando esse 2x para sempre. Tá? Você tem que tomar cuidado de levar o 2x. Aí aqui eu já substituí, ó, o z por 2x. Então o 2x é igual a κ, e aí eu passo o 2 dividindo. É só isso, David. Tá, entendi. Obrigado, professor. Tá? Não foi só para tentar, sei lá, facilitar, não sei. Talvez tenha atrapalhado mais, né? Tá, mais alguém, gente? Agora eu vou falar do 4, mas eu vou só falar, não vou fazer demonstração nenhuma. Ele fala assim, ó, a função f de x igual a cosseno de x é crescente no intervalo de 0 a π sobre 2. Eu acredito que não sei se vocês viram função, o Lucas tem falado comigo quando que eu vou chegar em função, porque ele quer chegar mais ou menos junto comigo em função. Então eu acredito que ele não chegou ainda. Mas todo mundo sabe que é uma função crescente, é uma função que cresce. Ou seja, eu tenho que aumentar o valor. Como eu estou falando da função cosseno aqui, ó, cosseno de x, ele quer saber se ela cresce no intervalo de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2 é esse pedacinho aqui, ó. Vou pintar aquele arco ali, tá? De 0 a π sobre 2 é esse pedacinho aqui. Certo? Qual é o valor de cosseno de 0? O cosseno de 0 vale 1. Tudo bem? 0, estamos em cima do eixo do cosseno, vale 1. Depois, esse valor vai chegar em um momento aqui, ó, que o cosseno, por exemplo, de 60 vai ser meio. Então, eu saí do 1, tô subindo aqui no meu arco, fui para o meio. E quando eu chegar aqui no π sobre 2, o valor do meu cosseno é 0. Então, a hora que eu ando nesse arco de 0 a π sobre 2, ele não é crescente, ele é decrescente. Porque ele sai do 1, aí uma hora eu chego no meio, e aí uma hora eu chego no 0. Então, eu estou fazendo o caminho contrário, eu estou decrescendo, tá? Então, essa daqui é falsa.
Tudo bem, gente? Eu não entrei muito nos detalhes, mas acho que deu para entender, não? Deu Sim? sim. Professora, na real, o Lucas já tá bem avançado em função, eu Ah, e o acredito. Lucas é danadinho, viu? Ele tá em função quadrática já. Não, eu acho que ele é verdade. Ele quer que eu fale primeiro como é que fala? Das mudanças que tem a função, para ele conseguir falar das mudanças que tem a função. Então, por exemplo, eu não sei se ele falou com vocês em relação ao gráfico, de quando o gráfico sobe, ou quando o gráfico desce, ou quando o gráfico infla, ou quando ele fica pequenininho. Eu acho que é isso que ele quer, porque quando eu falar a aula que vem de função trigonométrica, a gente vai... David, eu caguetando. Não, é verdade, ele já deve ter falado de função com vocês, mas não dessa coisa de mexer na função, que ele está esperando eu falar. Tá? Acredito eu, né? Porque ele me perguntou, acho que a semana passada, e falou para mim, quando que você vai dar aula de função? Eu falei, só aula dia 27. Ele falou, tá bom. Tá? Mas não tem problema, não. Nem vou brigar com ele, tá bom? Gente, dá tempo de eu fazer às 5? Não. Dá? Não sei. Não demora. Eu faço a aula que vem antes de começar a equação, tá bom? Porque ela é Não dá chatinha. tempo não, professora, já Não acabou dá, a né? aula. Pois é. Hoje passou muito rápido. Tá, vocês viram que os exercícios foram puxados. Hoje eles são longos, né? O 5 também é longuinho. Até dá pra gente fazer mais rápido, mas ele tem uma passagem inicial bem chata. Então eu vou deixar ele pra aula que vem. E aí a gente começa a falar de função também a aula que vem, que é super divertido. Vocês vão gostar. Tá? Eu acho mais fácil do que o processo de equação e inequação. Tá bom? Gente, um beijo. Obrigada pela aula. Tchau, Pro. Professora, Obrigado. posso te chamar lá depois para pegar a apostila? Pode sim. Me manda uma mensagem, eu já mando o link. Eu vou separar Beleza, os obrigada. 3 links e já mando, tá bom? Tá bom, valeu. Tchau, Imagina. professora, muito E o obrigado. link da